Olá, sejam muito bem-vindos ao Preveste da UEA. Eu sou a professora Lana, sou do sexo feminino, tenho 32 anos, sou branca, tenho cabelos pretos e olhos castanhos e estatura mediana. Estou trajando uma calça verde e uma blusa preta. A nossa sala de aula é um estúdio de TV e usarei uma tela interativa para anotações. Então vamos à nossa aula de hoje. Queridos, para a aula de hoje, separei para vocês o estudo da crase. Uma dor de cabeça para muita gente, né? Porque a crase, ela inclusive é aquela regra gramatical que mais faz com que os alunos percam pontos, por exemplo, na redação da UEA. Porque como são muitas regras para serem memorizadas, ela precisa aqui de um pouquinho mais de atenção, mas nada tão complicado que a gente não possa resolver. Vamos ver como a crase nem é tão difícil. Vamos aqui para a definição do que é a crase. Olha o que diz aí. A crase é a contração da preposição a com o artigo definido a, ou as, no plural, no caso, né? Resulta na vogal a com acento grave, ou acento indicativo de crase. A crase é usada antes de palavras femininas, exceto em alguns casos especiais. Então, queridos, aqui, ó, trocando em miúdos, a crase, ela nada mais é do que um a, que é uma preposição, junto com um a, que é um artigo. Nesse caso, os dois a's se unem, eles são fundidos e aí a gente vai ter a crase, aquele sinalzinho super charmoso, né, que é o sinal grave, parece o sinal agudo, só que é o contrário, que é o sinal da crase. Agora, existem algumas regras que dizem respeito ao uso da crase e eu separei aqui em 3 tópicos pra gente, ó. Quando que a crase vai ser obrigatória, quando que ela é facultativa, ou seja, você pode ou não usar, e aqueles casos em que a crase ela é proibida. A gente não pode usar a crase nesses casos. Vamos começar aqui pela crase obrigatória. Quando que eu uso crase? Antes de palavras femininas que admitem o artigo definido a, e desde que haja um verbo ou um nome que peça a preposição a. Afinal de contas, a crase é a junção desses dois a's, né? Quando que a crase será facultativa, ou seja, ela é opcional? Antes de nomes próprios femininos, né? Por exemplo, Lana, Maria, Fernanda, você pode ou não utilizar a crase diante desses nomes femininos. Pronomes possessivos femininos, por exemplo, minha, tua, sua, nossa. Percebe que é sempre nomes ou pronomes femininos, né? No singular. E em algumas locuções, como por exemplo, às pressas é uma locução, né? Algumas locuções adverbiais, aquelas locuções que indicam horas, às 4 horas, às 5 horas, às 6 horas. Nesse caso, você tem que utilizar a crase, tá? Nesse caso, ela é obrigatória. A gente vai ver quando que ela é facultativa. E quando que ela é proibida, professora? Antes de palavra masculina, essa aqui é a regra máxima do uso da crase, tá? Não utilizamos crase diante de palavra masculina. Diante de verbo, antes de pronomes indefinidos, na verdade são pronomes de maneira geral, né? Mas principalmente os indefinidos e palavras que não admitem o artigo definido, ou seja, não admitem o artigo a, ok? Vamos tentar aplicar isso dentro dos nossos... Aqui tem inclusive alguns exemplos para vocês, né? Olha os exemplos de crase obrigatória. Voltei à cidade. Professora, por que aqui tem crase? Ó, observe, quem volta a algum lugar. Existem situações que quem volta de, mas nesse caso voltei a algum lugar. E cidade é uma palavra feminina, que admite o artigo a. Então, há a preposição desse a que é artigo, mas esse a que é preposição, logo eu tenho a craseado. Comprei um livro à tarde. À tarde é uma locução adverbial feminina que admite a crase e ela é obrigatória nesse caso, né? Quando que ela é facultativa? Olha aí o exemplo. Dirigi-me a Maria. Maria, nome próprio feminino, eu posso ou não utilizar a crase diante de nome próprio feminino, certo? Quando que ela é proibida? Comprei a prazo. Professora, por que não tem crase? Porque prazo é uma palavra masculina. Eu não posso utilizar crase antes de palavra masculina. E no segundo caso, comecei a estudar. Estudar é um verbo. Eu não posso utilizar crase antes de verbo. Essa também é uma regra muito batida aí com relação à crase, tá? E mesmo assim, alguns alunos ainda deslizam na hora de fazer a redação, né? Mas vamos tentar aplicar isso dentro das nossas questões. Questão número 1, aí da UEA CIS 3, 2018. Na esteira do regionalismo, Raquel de Queiroz compôs 2 romances de ambientação cearense, o 15 e João Miguel. Em ambos, revela notar uma prosa enxuta e viva,
Confrontados com a Bagaceira, de José Américo. Esses livros podem dizer-se mais próximos do ideal neorrealista, que nortearia a... Pessoal, nortear. Quem norteia, norteia algo ou norteia a alguma coisa? Norteia algo. Essa palavra não admite a preposição a. Então, a gente já entende que aqui não tem um a craseado, né? Que norteia a narrativa social do Nordeste. Os períodos são, em geral, menos literários, breves, colados. Quem está colado a alguma coisa. Nesse caso, nós vamos ter um a craseado, a transcrição dos atos e dos acontecimentos. E o diálogo é recorrente, atrairia a escritora. Esse a não recebe crase, né? Porque quem atrai algo e não a alguma coisa. Ao passar do romance para o teatro de raízes regionais e folclóricas. Nesse caso, qual é a alternativa que vai ser a alternativa que preenche as lacunas lá do nosso texto, de acordo com as informações que eu dei para vocês? É claro que é a alternativa letra A. É aqui que vai ficar craseado somente o segundo A, né? A, pois nortear é um verbo que no sentido de texto é empregado com verbo transitivo direto, não exigindo preposição, portanto, sem crase, ok? E aí, Léo, ficou alguma dúvida sobre esse assunto? Manda sua pergunta aí pra gente. Professora, explica pra gente quais são os principais casos em que não se deve usar a crase. Bem, Léo, os casos que vocês precisam memorizar é a questão da crase antes de palavra masculina. As palavras masculinas não admitem o uso da crase porque você vai lembrar que a crase é a fusão de uma preposição a com um artigo feminino a. Então, nesse caso, a gente não pode utilizar crase. A outra situação é antes de verbo. Essas duas são as principais regras com relação ao uso da crase nos casos em que ela é proibida. Agora, há alguns casos que são umas especificidades com relação à crase. Por exemplo, a palavra casa. A palavra casa, ela não aceita a crase. Aí você deve pensar, professora, mas a palavra casa, ela é uma palavra feminina. Então deveria ter um artigo a na frente dela. Pois é, mas a nossa regra de gramática só aceita crase antes da palavra casa se ela vier especificada. Por exemplo, se eu disser assim, vou à casa. Nesse caso, não posso utilizar crase porque a palavra casa não está especificada. Mas se eu disser, vou à casa do meu amigo, vou à casa da minha mãe, neste caso, eu devo utilizar a crase porque a palavra casa, ela vem especificada. Não esqueça dessa regra, certo? Então vamos agora para a nossa próxima questão. Vamos ver o que diz aí. É questão da FEMA 2018. Fui a, pessoal, quem vai a algum lugar. Instituição é uma palavra feminina. Eu digo a instituição. Então eu tenho a preposição a fundido com um artigo. É claro que aqui vai ter crase. Então fui à instituição, craseado. Dirijo-me a... Quem se dirige a alguma coisa. Diretor é palavra masculina, então eu vou dizer assim, ó, dirigir-me ao diretor. Quem perguntei se poderia entregar, quem entrega algo, entrega alguma coisa. Entreguei a premiação, nesse caso, sem crase, porque eu não tenho uma preposição a. A premiação a aluna. Olha só, quem entrega algo a alguém. Nesse caso, diante da palavra aluna, que é uma palavra feminina, nós temos que utilizar a crase. Então vai ficar crase nesse último espaço. Nesse sentido, qual é a nossa resposta correta? Vamos lá. É a letra E. A craseado, ao, dois A's sem crase, mais um último A craseado. Então vamos agora à nossa questão de número 3, questão do SPSEX aí 2020. A ciência adiciona uma nova dimensão à vida. Queridos, por que esse A, que está aqui antes da palavra vida, ele é um A que está craseado? Veja bem, a palavra adicionar é uma palavra que ela é transitiva direta e indireta ao mesmo tempo. Quem adiciona algo, mas adiciona algo a alguma coisa. Então, adiciona uma nova dimensão, que é o objeto direto desse verbo, à vida. Vida é uma palavra feminina. Portanto, ela admite o artigo a aqui na frente dela. Se eu tenho um a, preposição do verbo adicionar,
Mas o a, artigo, aqui na frente da palavra vida, é claro que eu vou ter, antes da palavra vida, o acento indicativo de crase, né? Aí olha a definição que a questão traz pra gente. O acento grave é usado porque houve a fusão de preposição a, exigida pelo objeto indireto do verbo adicionar, e o artigo que define o substantivo vida. A frase em que o uso do acento grave ocorre pelo mesmo motivo está em qual alternativa? Então, veja bem, eu preciso ter um verbo, eu preciso ter um objeto indireto, eu preciso ter a preposição a. Nesse caso, qual dessas alternativas vocês acreditam que acontece a mesma coisa? Analisemos a letra A. Ela diz assim: há hoje cura para muitas doenças e muita tecnologia graças à ciência. Observe aqui, ó, que a palavra graças a alguma coisa, né? Ela pede a preposição a. Essa crase está correta. Entretanto, a palavra graças não é um verbo, não é um objeto indireto que está sendo introduzido. Então, não pode ser a nossa resposta, porque eu preciso ter um verbo. Muitos preferem o romantismo do imprevisível à ciência dos números. Aqui a gente tem essa situação, observem. O verbo preferir, quem prefere? Prefere algo, no caso, romantismo imprevisível, tudo isso aqui vai funcionar como objeto direto, e a ciência, isso aqui vai funcionar como objeto indireto. Neste caso, eu vou ter uma preposição, está correta essa crase, é exatamente o que está acontecendo lá no enunciado da nossa questão, portanto, a alternativa correta é a letra B. Mas vamos analisar as outras para evitar que a gente cometa erros aqui. A oposição da religião à ciência, percebe que esse à ciência está aqui ó, falando de oposição, é uma referência à palavra oposição, e oposição é um substantivo e não um verbo. Uma das motivações presentes nos pesquisadores é o amor à ciência. Ó, esse a craseado que está correto, ele vem como complemento da palavra amor, que é um substantivo, não é o que está pedindo o enunciado, né? A comunicação pode melhorar o acesso das pessoas à ciência. Acesso é substantivo, esse a craseado está fazendo referência a acesso, né? Portanto, não é um verbo, não é o que a questão está pedindo, somente a letra B é a nossa resposta, certo? Vamos agora para a nossa última questão do SPSEC também aqui 2012, tá? Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase abaixo. Quando se aproximava a tarde, logo depois do almoço, a moça largava as roupas secando para as 5. Vamos lá, quando se aproximava a tarde. Percebe que aqui não é uma locução, tá? Tarde é um substantivo, então ele vai aparecer aqui, ó, sem a crase. Logo depois do almoço, a moça, eu vou usar sem crase, por quê? Porque moça é um substantivo, esse a funciona somente como artigo e não como uma preposição fundida com artigo. Largava. Quem larga, larga algo. Não tem a preposição a. Então, largava as roupas secando. Para as 5, aqui sim, pessoal. Olha só. Por que o a tem que vir craseado? Porque é uma expressão indicativa de hora, né? Voltar com o ombro entulhado à casa. Professora, olha o que o aluno desavisado ia fazer, ia colocar o a craseado aqui, né? Tá errado, a sem crase. Por quê? Porque a palavra casa, se não estiver determinada, eu não posso utilizar a crase. Direto a engoma e ferro a carvão. Bem, ferro nós sabemos que não pode utilizar crase porque é uma palavra masculina. Acho que já dá para matar nossa resposta. A alternativa correta é a letra E. Por quê? Porque somente essa alternativa tem as crases aplicadas corretamente. Certo, queridos? Na aula de hoje, nós aprendemos sobre o estudo das crases, os casos em que ela é obrigatória, em que ela é opcional e no caso que ela é facultativa, que é um assunto importantíssimo para o vestibular da UEA. Baixe o nosso aplicativo do Pré-Veste da UEA e nos acompanhe em todas as nossas redes sociais. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!